Na escola, ninguém nunca conseguiu me fazer pensar de verdade, mas um jogo simples de tabuleiro conseguia fazer isso. O xadrez não deixa as pessoas mais inteligentes. Ele nos ensina como pensar melhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. A gente passa anos, da nossa vida sentado em uma sala de aula, copiando tudo que o professor escrevia no quadro, memorizando aquilo, as respostas, decorando formas que a maioria das vezes nunca vamos usar. E quando usamos, é de uma forma mais a utilizar o raciocínio daquela forma do que a fórmula em si. E ainda assim, em nenhum desses anos, alguém realmente nunca nos ensinou a pensar, já que pensar rápido não é apenas repetir o que já foi dito por alguém, mas a gente parar, observar, analisar, tomar uma decisão e conseguir fazer o mais difícil, que seria lidar com as consequências dessa decisão. Que curiosamente existe um jogo de tabuleiro bem antigo que contém 64 casas, 32 peças que fazem exatamente isso, o xadrez. E existe um mito muito comum, sobre o xadrez. O mito de que ele é um jogo para pessoas geniais, aquelas pessoas que possuem o QI altíssimo, as mentes mais extraordinárias do mundo. Mas isso acaba não sendo verdade, já que o xadrez não é sobre ser mais inteligente que a outra pessoa, é sobre ser mais claro e mais objetivo. Quando você tem a clareza para entender a posição que você se encontra no tabuleiro, você acaba tendo clareza para reconhecer seus limites, e assim você sabe quando atacar e quando se defender. Muitas vezes, quem vai vencer a partida não é a pessoa que sabe mais, é quem entende melhor o momento que está vivendo no tabuleiro. Enquanto na escola, errar é algo que aprendemos a ter medo, errar vai significar perder ponto, ficar para trás, errar significa fracassar. No xadrez, errar, apesar também de custar caro, mas o preço não vai ser uma nota vermelha. O preço, muitas vezes, é uma peça sua que vai para fora do tabuleiro. Ou seja, você não vai poder contar mais com aquela peça. E diferente da escola, o erro acaba não te paralisando, já que você é obrigado a continuar a partida. No xadrez, ninguém apaga o que você fez. Ninguém diz, tudo bem, tenta de novo do zero. Você precisa seguir jogando. Mesmo com o erro ali, visível, te encarando, você continua. E é exatamente aí que começa o verdadeiro aprendizado. E como disse o grande mestre de xadrez, Mikhail Tal, abre aspas, claro, os erros não são bons para um jogo de xadrez, mas são inevitáveis. E, em qualquer caso, um jogo sem erros, ou como eles dizem, um jogo sem falhas, é incolor. E o que ele quis dizer com essa frase é que se existisse jogos perfeitos, onde não tem erros, tudo seria muito sem graça, Não teria vida naquele jogo e seria bem robotizado. E quando trazemos para a realidade, percebemos quanto isso é verdade, pois caso vivêssemos sem errar, teríamos uma vida tediosa e bem previsível. Um jogo sem falhas seria aquele que você nunca arrisca, nunca se expõe, nunca escolhe algo que possa dar errado. Na vida, se a gente for traduzir, seria não tentar um projeto por medo de fracassar, não se posicionar por medo de julgamento, não amar por medo de sofrer. E o resultado? O resultado seria uma vida segura, mas sem intensidade nenhuma, uma vida incolor. Também vale lembrar, que na escola quase sempre existe uma resposta certa. Alguém já resolveu aquele problema antes de você. Alguém já decidiu qual é o caminho correto. Enquanto no xadrez, isso não existe, Não existe uma única resposta. Não existe um professor para confirmar se você está certo ou se você está errado. Existe apenas uma posição e a sua interpretação sobre as milhares de possibilidades que existem nela. A sua interpretação irá decidir qual é o melhor lance naquele momento. E cada movimento é uma escolha. E cada escolha
vai revelar como você pensa, como você está querendo agir naquele momento. O xadrez não vai te perguntar o que você sabe e o que você deixou de saber. Ele pergunta como você enxerga. Você olha para o tabuleiro e vê suas peças, vê as relações delas, como quando uma peça protege a outra. Vê as ameaças que estão escondidas no tabuleiro, os cheques descobertos, por exemplo. Vê oportunidades que ainda nem existem, mas lá na frente pode ser muito bom. Por exemplo, o sacrifício de peça, que você sacrifica sua peça em troca de outra bem no futuro, que pode ser até um checkmate. Enquanto a escola costuma focar no conteúdo, o xadrez foca no processo, no caminho mental que você constrói até agir. Uma das primeiras coisas que podemos aprender com o xadrez, por incrível que pareça, é a parar. Parar antes de se mover. Parar antes de reagir. Parar antes de tomar uma decisão que seria impulsiva. Porque no xadrez, agir rápido raramente é sinônimo de agir bem. E você aprende que nem todo movimento precisa ser imediato. Às vezes, o melhor lance é aquele mais silencioso, aquele que parece simples, mas muda tudo quando você vê no longo prazo. E sem perceber, você começa a levar isso para a sua vida. Quer um exemplo disso na vida real? Pense em alguém que decide começar hoje na academia. Nos primeiros dias, nada parece mudar para ela. O espelho vai continuar o mesmo. O esforço vai parecer pequeno demais para fazer qualquer mínima diferença. Mas o tempo vai passar. E sem perceber, mantendo sua constância, aquilo que era invisível começa a aparecer. Não foi um dia, não foi um treino. Foi a consequência de vários dias treinando. Ou seja, ele deixou o longo prazo agir. Outra lição brutal que o xadrez nos traz é aprender a pensar no futuro. Enquanto a escola geralmente treina a gente para resolver problemas no agora, por exemplo, uma prova amanhã, um trabalho nessa semana ainda, mas um pouco mais no final da semana. Um xadrez, ele vai te forçar a jogar vários passos à frente, sempre tentando imaginar como seu adversário está pensando também. Cada movimento cria um novo cenário, né, no tabuleiro. E cada cenário carrega consigo consequências. É onde você aprende que uma boa decisão agora pode ter sido uma péssima decisão depois. E que um sacrifício momentâneo pode abrir espaço para algo bem maior. No xadrez, a gente aprende que nem tudo é sobre ganhar de imediato. Às vezes é sobre só se posicionar melhor, é sobre estar melhor encaixado. Mesmo de forma recuada, né, jogando um pouco mais defensivo, mas estar com as peças bem encaixadas e todas sincronizadas aumentará suas chances de vitória. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o mundo. A gente começa a perceber que muitas pessoas vivem reagindo, respondendo estímulos e apagando incêndios, enquanto outras estão apenas se posicionando, trabalhando em silêncio. O xadrez, ele também ensina algo que a escola raramente consegue ensinar bem. Seria lidar com a perca. Você vai perder peças sim, você vai perder posições boas, vai acabar perdendo partidas que achou que estavam ganhas. E no fim, não importa o quão inteligente você seja, isso vai acontecer. Acontece até com jogadores profissionais, e imagina com a gente que é meros jogadores casuais. No xadrez, o erro não define quem você é, mas como você vai reagir a este erro acaba lhe definindo sim. Você aprende a parar e respirar, a recalcular, a seguir em frente, sem drama, sem desculpa, apenas aceitando que errou e tentando dar a volta por cima da melhor maneira. E pouco a pouco a gente começa a entender que não existe um jogo perfeito, existe uma melhor adaptação. E essa talvez seja uma das melhores habilidades e mais importantes que a gente deve aprender na vida, que é a habilidade de se adaptar à situação. Enquanto
A escola muitas vezes mede a nossa inteligência pela velocidade como reagimos às coisas que são impostas a gente. Quem responde mais rápido, por exemplo, ou quem termina a prova primeiro, o xadrez nos traz o oposto. Ele ensina que pensar devagar pode ser a maior vantagem que você tem, que o silêncio também faz parte da estratégia e que observar mais do que agir, às vezes, é um movimento mais forte. Com o tempo, você percebe algo bem curioso. O tabuleiro começa a aparecer com a vida real. Enquanto peças têm funções diferentes, os recursos são limitados, pois você terá que enfrentar seu oponente naquele pequeno tabuleiro de 64 casas e não tem como fugir dali. As informações são incompletas, porque você nunca sabe o que seu oponente está verdadeiramente planejando fazer. Porque ao mesmo tempo que você ataca, você também deve se defender. E decisões não podem ser desfeitas, né? Pelo menos em partidas oficiais. Quando você está jogando com seu amigo, você volta o lance e corrige algum erro que você teve. Mas em partidas reais, você não pode voltar sua decisão. Talvez o maior ensinamento do xadrez não seja nem vencer, mas assumir o controle do próprio pensamento. Parar de reagir automaticamente, parar de agir no impulso, parar de viver no modo resposta, aquele bate pronto. E você começar a viver no modo estratégia. Você sempre parar, pensar e assim reagir ao impulso que foi determinado a você. Talvez o nosso problema nunca tenha sido falta de inteligência, sabe? Ou falta de capacidade, nem muito menos falta de potencial. Talvez o problema seja que ninguém nunca nos ensinou a pensar com profundidade, a pensar em camadas, pensar em consequências, pensar além daquilo que está imediato na nossa frente. O xadrez, ele não te dá as respostas para essas perguntas, né? Ele te dá umas perguntas melhores. E às vezes, isso é exatamente o que faltava. No final, a pergunta não é se você sabe jogar xadrez. A pergunta é: você está jogando o jogo da sua vida ou apenas reagindo a cada movimento que fazem contra você? E esse foi um vídeo que eu queria trazer um pouco dessa reflexão, como o xadrez nos ensina e nos ajuda a pensar melhor. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!